só para a gente contextualizar e a gente pensar um pouco que Emmanuel nos traz esse trecho de Pedro, né, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Então, Pedro capítulo 2, versículo 19. Vejam que Pedro falou isso por volta do século 6 ao século 10 que se tem registro do Novo Testamento, quando começa a ser juntados os documentos. E somente no século 13 é que o Novo Testamento vem até nós por meio dos concílios da Igreja Católica, né? Que vão começar a dizer, a começar a escrever o Novo Testamento. Escrever não, mas a colocar ele em forma de livro. Então a gente vai pensar que de todo esse tempo, né, que Pedro dizia isso, Emmanuel vem no livro Caminho, Verdade e Vida dizer, nesse capítulo 99, em 1949, sobre esse assunto. E hoje estamos nós aqui em 2026 refletindo sobre ele. Então, como que nós vamos, enquanto espíritos imortais, passando por diversas reencarnações e ainda estamos buscando compreender o que é essa mensagem que ele nos traz. Então, a gente pode ver que ele diz assim: prometer. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual poderia se afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam logos de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou elevação de que se conservam distantes? Não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que fosse criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te faça ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita-os ouvidos com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Essa é a mensagem que Emmanuel nos traz, baseando-se na lição da exortação de Pedro, contida no Novo Testamento, que ele vai justamente denunciar esses falsos mestres que usavam o pretexto de toda a liberdade espiritual para justamente viver na libertinagem ou viver na corrupção da carne, como Pedro dizia. Então eu começo perguntando, quantas vezes acreditamos em promessas de felicidade rápida, sucesso sem esforço ou solução imediata para os nossos problemas? Então, quantas vezes isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente fica buscando? Mesmo que a gente ainda lute por isso, sempre ainda fica uma coisinha dentro de nós que a gente quer atingir. Então, nós vivemos cercados de promessas, de todos os lados. Promessas como uma prosperidade fácil. Nós queremos enriquecer, e queremos enriquecer facilmente. Muitas vezes a gente fica pensando, mas tem que arrumar um jeito de ficar melhor de vida, que seja fácil. Então eu começo a partir para eu jogar. E hoje a gente tem as bets aí chamando nossa atenção a toda hora, porque a gente, olha, jogue que você vai se dar bem, jogue que você vai construir um patrimônio. E muitas vezes a gente tem visto que o que está acontecendo é o contrário, as pessoas se endividando, as pessoas tendo problemas de relacionamentos em casa, perdendo o que tem, para que esteja em busca desse ganho rápido. Outro também, a gente sempre fica pensando em relacionamentos perfeitos. Volto a dizer sobre a questão agora da internet, que a gente olha os perfis dos influenciadores e sempre como que é a vida deles, uma maravilha. Relacionamentos pessoais, sem brigas, sem conflitos, então vão nos mostrar
vão mostrando o lado da vida deles que muitas vezes parece que vivem em plena harmonia, né? Que não são pessoas como nós, que vivemos também as nossas harmonias e as nossas contradições para com o outro, né? Então sempre a TV, os perfis nas redes sociais nos chamam para isso, né? Outros são as curas imediatas. Nós queremos ser curados de forma rápida, né? Muitas vezes buscamos uma pulseira, compramos uma pulseira milagrosa para que essa pulseira possa ajudar na nossa saúde, ou apelamos para determinados remédios que fulano disse que é bom, né? Muitas vezes ainda a gente receita para o outro, então sem nenhuma comprovação que aquilo faz bem, né? Sem a gente buscar uma ciência ou buscar remédios que são fabricados para melhorar a nossa saúde, né? Então sempre a gente está em busca dessas curas imediatas, né? Outras são as transformações em disciplina, e nós também buscamos fazer isso constantemente em nossa vida, né? Às vezes sem a gente pensar muito sobre isso, né? Por exemplo, a gente quer aprender inglês, quer aprender uma língua diferente, então a gente compra um curso de inglês que nós vamos aprender inglês em 30 dias e a gente pode só ler à noite e dormir, que aquilo vai ficar na nossa mente. Não funciona assim, né? Nenhum tipo de aprendizagem é rápido assim, tudo é demorado, né? Nada é imediato para a gente aprender, né? Então a gente quer ficar forte e muitas vezes não quer ir nem na academia, ou chega na academia e fazemos 5 minutos de academia e achamos que aquilo vai resolver nosso problema, né? Então são coisas que vão surgindo na nossa vida e que nós vamos lidando com uma maneira, né, que não é a maneira ideal para que a gente possa evoluir, né? Felicidade sem responsabilidade. Muitas vezes nós pegamos e fazemos o quê? Achamos que comprar as coisas ou termos as coisas vai nos trazer felicidade, e aí quando a gente adquire aquele bem, quando a gente adquire aquela coisa que era muito importante para nós, nossa vida continua a mesma coisa, e nós vemos que não é isso que realmente vai nos mudar, né? Então são várias essas promessas de felicidades que aparecem para nós, né? Algumas às vezes são sinceras, né? Às vezes algumas pessoas nos dizem, toma tal chá, é de boa fé, né? Não deixa de ser sincera, né, essa promessa, mas outras muitas vezes elas vão sempre explorar os nossos medos, os nossos desejos e as nossas inseguranças, né? E é nisso que somos atacados, né? É nesse ponto fraco nosso que a gente cai nesses tipos de promessa. Então Pedro, né, na passagem, nessa pequena frase que ele disse, né, ele vai nos advertir, de que certas pessoas prometem a liberdade, né, mas só que enquanto elas permanecem presas nos seus próprios vícios, então promete aquilo que ela não faz. E é isso que a gente vai ver ao longo da palavra, e Pedro está dizendo para a gente se precaver quanto a isso, né, aos próprios vícios, interesses e os desequilíbrios. Também, né, Emmanuel vem ampliar essa reflexão que Pedro nos faz. Ele vem ampliar essa reflexão que Pedro nos faz e apresenta um critério muito simples para nós, né, que a gente deve levar isso para a nossa vida. Antes de seguir alguém, nós devemos observar se sua vida confirma aquilo que promete. Então, se nós queremos acreditar no que a pessoa está falando, é só a gente ver o histórico dela, né? E para a gente é bom também, agora estamos num período de eleições, né, que a gente tem que procurar candidato para votar, né? Então, nós vamos pensar qual é a promessa que Jesus nos deixou. Quando ele veio à Terra, ele foi escolhendo os apóstolos, e como que era a conversa dele com os apóstolos, né? Será que ele prometia aos apóstolos, olha, me segue que vai dar bom, né? Vocês não vão ter mais problema nenhum, vai ser tudo que vai acontecer com vocês vai ser bom, né? Os problemas de vocês vão acabar? Não, né? Ele não fez isso. Ele não prometeu uma vida sem dificuldades, nem para os apóstolos e nem para nós.
durante a passagem dele aqui. Mas ele apresentou o caminho da transformação moral. Então, se você quer me seguir, você se transforma moralmente. E essa é a nossa luta aqui. É essa que é a dificuldade que a gente encontra, nos transformarmos moralmente. Que não é fácil. Não é fácil por quê? Porque enquanto espíritos imperfeitos, por isso que estamos nesse planeta aqui de provas e expiações, nós fazemos o quê? Todo dia, mesmo aqueles vícios que a gente tem, que a gente acha que superou, é só voltarmos à situação em que eles aparecem, caímos nós de novo no mesmo problema. Então essa luta é constante, é no dia a dia, e a gente vai se transformando, aí fica pensando, poxa, mas então quer dizer que nunca vou sair daqui um espírito melhor? Não, vamos, porque essa encarnação nossa já é a nossa melhor, porque imagina para trás, como que éramos. Hoje já estamos melhores, e assim nós vamos prosseguir. Podemos até ficar empacados nessa encarnação aqui e não fazermos as coisas que deveríamos ter feito, mas a condição que nos é dada aqui é sempre irmos para frente, é sempre nos melhorarmos. Aí eu peguei algumas passagens sobre que Jesus nos deixou aqui e que os apóstolos também vieram nos confirmar. Então, por exemplo, perseguições e aflições. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus dizia isso, que ele venceu o mundo. Se nós somos filhos dele, se nós estamos aqui para evoluirmos, nós também vamos vencer o mundo. Então, cabe o que nós temos que fazer? Nossa transformação moral, para a gente vencer as dificuldades. A presença do Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espiritismo é o outro Consolador, que nos é dado, para que Ele fique conosco para sempre. Nós temos ensinamentos, nós sabemos o que temos que fazer. Então, cabe a nós a nossa transformação moral. A paz interior. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. João, vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Então, o que ele está falando? Vou preparar-vos um lugar. Está dizendo para nós: estamos passando por dificuldades? Estamos passando por aflições? Não se preocupa não. Aqui não é nossa morada. Estamos aqui de passagem para nos melhorarmos, mas aqui não é um lugar que nós vamos continuar a nossa vida, enquanto espíritos imortais. Nós vamos aspirar a mundos melhores. Presença constante. Eis aqui eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus, E é isso que nós temos que sempre acreditar, E isso está presente no nosso dia a dia, que ele está falando sobre a nossa transformação moral. Só que quando ele fala sobre a nossa transformação moral, ele não diz assim, se vira aí, agora é com vocês. Não, ele sempre está junto conosco, nos apoiando, mesmo nos momentos mais difíceis que a gente acha que nós estamos sendo apoiados. Então Emmanuel diz assim: Jesus poderia abrir amplos horizontes à humanidade, mas prometeu a cruz. Então o que é que ele quis dizer com nos prometeu a cruz? Então a cruz, muitas vezes para nós, deve ser compreendida não como sofrimento, ou a gente aceitar injustiças passivamente. Não, a cruz significa os deveres que precisamos cumprir. Todos nós temos nossos deveres do trabalho, os nossos deveres da família, todos esses deveres que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente tem que fazer cumprir. Essas são as nossas cruzes, as limitações que devemos aprender a administrar. Todos nós temos limitações, e muitas vezes a gente sofre, entra em depressão, temos que ir para psicólogo. Por quê? Porque a gente não aprende a administrar as limitações que nós temos. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, estaremos em outros lugares. Aqui nós viemos para nos melhorarmos, então a gente tem que entender as limitações que nós temos. Então, as dificuldades que educam nossas escolhas, sempre vai aparecer em nossa vida dificuldades, e são essas dificuldades que vão educar as nossas escolhas. Dificuldades da gente enfrentar um problema no trabalho com o outro,
né? Ou com nós mesmos, e como que nós lidamos com as nossas escolhas, né? Se nós vamos ser intempestivos, vamos brigar com todo mundo, né? Ou vamos saber lidar com respeito, com tranquilidade, com a hora que lidarmos com o outro. O esforço necessário para vencer as nossas próprias imperfeições, né? Então, sempre, isso é muito importante para nós. Como eu disse, somos espíritos imperfeitos, mas nós temos que ter nosso esforço para vencermos as nossas imperfeições. Nós não podemos nos acomodar com aqui, eu sou desse jeito, vou continuar desse jeito e não vou mudar. Não, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos justamente para a gente poder evoluir, para a gente poder se melhorar, lutarmos contra as nossas imperfeições. Nós não viemos aqui para continuar do mesmo jeito que nós chegamos. Não seria nem preciso vir para cá. Então, Jesus não oferece a fuga da realidade. Ele ensina como atravessá-la com consciência, fé e responsabilidade. A consciência, que ele diz sempre, ele não prometeu para nós uma vida imune a problemas ou a dores. A fé, que ele vai nos dizer que Jesus não vai apagar as nossas tempestades, mas ele vai sempre estar nos apoiando quando nós estamos passando por elas. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que a coisa vai dar certo, que a coisa vai melhorar. E a responsabilidade, que é essa ação no nosso presente. Em vez do isolamento ou a nossa fuga do presente, do que aquilo a gente está vivendo, não, a gente tem que ter responsabilidade, a responsabilidade que Jesus nos exige, que é o nosso engajamento social, o nosso engajamento ético e o nosso engajamento moral com o nosso próximo, que é isso que ele nos mostra. Então, eu pergunto assim: buscamos o Evangelho para eliminar todos os problemas ou para aprender a enfrentá-los melhor? Então, nós não buscamos o Evangelho para que ele vai eliminar nossos problemas. Não, ele não vai eliminar nossos problemas, mas ele vai nos dar subsídios para a gente possa aprender a enfrentar os nossos problemas melhor, que a gente saiba lidar com os problemas que a gente tem. Todos nós temos problemas, todos nós vamos nos deparar com ele, mas a forma de enfrentar, o Evangelho nos ensina. Ele não fala, não, agora você vai aparecer um problema, não tem mais jeito, vai ser assim mesmo. Não. Sempre ele está nos ensinando como a gente lida com isso. Nos pede paciência, nos pede benevolência, nos pede caridade. Então, cuidado com as facilidades. Emmanuel recomenda desconfiança diante de promessas de facilidade absoluta. Então, isso para nós é muito importante a gente pensar, que a gente sempre tem que desconfiar diante de promessas de facilidade absoluta. Então, porque e também a gente tem que pensar que a facilidade não é ruim, não é porque tem facilidade que a gente vai jogar tudo fora, não. Estamos aí com facilidades, avanços tecnológicos, chegando agora essa IA que chega para melhorar, melhorar os nossos serviços, melhorar as etapas que muitas vezes precisamos passar, melhorar a forma de lidarmos com as mensagens que enviamos, Então, sempre os avanços tecnológicos nos trazem o quê? Uma simplificação das tarefas que nós fazemos. Então, espera-se que a gente futuramente tenhamos mais tempo para pensarmos em nós do que para trabalharmos, porque agora a gente entra num ciclo de trabalho muito louco, Nós trabalhamos muito e esquecemos que nós temos também que trabalhar nós, trabalharmos o nosso interior. Então, esse tipo de facilidade é bom, porque ele melhora a nossa qualidade de vida. Mas o problema é que quando essa facilidade vem em forma de promessa de resultados, sem estudo, sem mudança, disciplina ou participação pessoal. Então a gente sempre está esperando, em vez de ter participação nossa, nós estamos esperando que venha de alguém, que venha do centro espírita, que venha de alguém
que é um guru, ou de alguém que tenha lá na internet milhões de seguidores, então nós estamos esperando a participação deles e não a nossa. Então, nós vamos vendo, né, que esse tipo de facilidade. Por exemplo, a gente quer paz sem aprender a perdoar. Então nós queremos dar, minha família é muito difícil, né? Não tem paz dentro da minha família, mas eu queria muito ter paz, mas eu sou o primeiro a criar o conflito. Então como que eu vou querer ter paz se eu não consigo nem perdoar e ainda faço aumentar os conflitos que tenho? Né? Se alguém fala alguma coisa para mim, eu não consigo relevar o que a pessoa falou, ou não consigo nem pensar que aquela pessoa falou algo para mim no momento em que ela não estava bem com ela, porque a maior parte do que acontece é isso. Quando a gente agride o outro, a gente está agredindo por quê? Porque nós não estamos bem conosco, é por isso que nós agredimos o outro. Então, desejar saúde emocional sem mudar os hábitos, né? Então, nós, por exemplo, acordamos e fazemos o quê? Agora está muito na moda, eu também às vezes faço isso, não vou negar, né? Mas o que a gente faz? Pegamos o celular e lá vamos nós olhar, nem acordamos direito, já estamos com o celular na mão, olhando, né? Então nós desejamos uma saúde emocional e não mudamos o nosso hábito. E às vezes o que a gente fica olhando no celular? Só a desgraceira que acontece, só a briga política, só acidente que aconteceu, só violência, né? E aí como que a gente muda a nossa saúde emocional desse jeito? Não mudamos, né? Porque já acordamos e já colocamos na nossa mente um monte de conflito, né? Não conseguimos, ficamos consumindo o dia inteiro isso. Querer bons relacionamentos sem diálogo, né? Então, muitas vezes a gente quer bom relacionamento, mas não queremos escutar o outro. Nós só queremos que as pessoas nos escutem. Nós não queremos escutar o que as pessoas querem nos dizer. Fica difícil a gente ter bons relacionamentos. Pedir prosperidade sem organização do trabalho, né? Aí, sem organização e trabalho. Muitas vezes eu quero subir na empresa, né? Ou eu quero ter um emprego melhor, ou eu estou procurando emprego, mas eu não me esforço para tê-lo. Eu quero ganhar mais, eu falo isso assim que hoje, a juventude hoje está muito assim, né? A pessoa já quer entrar ganhando 20 mil reais, ela não quer primeiro entender como é que funciona, trabalhar, estudar, né? Se formar, não. Os alunos, menino hoje no ensino médio não quer nem mais fazer universidade, porque parâmetro é quem? Influenciador, o influenciador ganha muito dinheiro, tá bom, mas quantos influenciadores tem que ganhar muito dinheiro? A vida não é assim, né? Mas eles pensam assim. Então muitas vezes a gente quer essa prosperidade sem fazer o nosso esforço, né? Esperar evolução espiritual sem reforma íntima. Então muitas vezes nós queremos ser seres evoluídos, mas não queremos nos reformar interiormente, né? Não queremos olhar para os nossos defeitos, para os nossos vícios, para os nossos hábitos equivocados e procurar trabalhar isso dentro de nós. Desejar colher resultados sem plantar, né? Nós queremos plantar cebolinha e colher mamão. É assim que a gente faz muitas vezes na nossa vida. Nós queremos colher resultado sem que a gente plante aquilo que a gente quer colher. Então nós queremos colher tudo isso que eu disse, né? Queremos colher paz, queremos colher saúde espiritual, queremos bons relacionamentos, mas não nos esforçamos plantando isso para que isso ocorra, né? Buscando isso para que isso ocorra. Então, por que essas promessas são sempre muito atraentes para nós? Porque sempre ela transfere a responsabilidade para outra pessoa. Como eu disse, né? Você vem aqui no centro espírita, eu vou escutar aquele rapaz que vai falar lá hoje porque vai resolver o meu problema. Não vai resolver o seu problema. Não vai. Porque o seu problema é de quem? É seu. Você pode escutar bons conselhos, vem aqui, eu falo algumas coisas que possam interessar vocês, mas é você que tem que buscar se melhorar, né? Não sou eu que vou fazer vocês se melhorar. Então, sempre busco um líder, uma instituição, igual a gente está falando do centro espírita, uma forma, uma solução milagrosa. Olha, se você fazer isso, vai estar tudo bom na sua vida.
Vocês lembram daquele que aconteceu, aquele líder religioso que matou mais de 1000 pessoas, acho que foi até mais, que ele dizia que no ano 2000 vai acabar o mundo. E aí as pessoas se juntaram tudo lá naquela seita lá e depois todo mundo se matou. Passou tudo para eles, os bens. Não foi? Então, então, muitas vezes por quê? Porque a gente está pensando nisso, né? Nós estamos pensando nas promessas que fazem, que são atraentes e que a gente acha que vai se dar bem com isso. Então, o que Emmanuel vai dizer no seu texto, que são os aventureiros, né? Aqueles que prometem maravilhas sem demonstrar equilíbrio na própria vida. E nós temos vários exemplos desses se a gente for olhar. Então, se alguém te fala em valor das facilidades, não acredite. É possível que o aventureiro esteja descendo, e a gente vai ver o que é esse descendo depois. Então, é interessante também que ele vem trazendo esse texto, que não é questão de julgar as pessoas, ele não está falando disso, mas de desenvolver discernimento, da gente entender o que é que a pessoa está querendo com aquilo que ela está nos dizendo. A vigilância que a gente fala tanto, orai e vigiai, a vigilância, porque nós não estamos julgando a pessoa por aquilo que ela está falando, mas nós temos que ter discernimento sobre aquilo que ela fala, nós temos que ser vigilantes àquilo que ela está falando, para saber o que ela fala realmente é o que ela faz. Então o exemplo deve confirmar a palavra. As palavras precisam ser acompanhadas por uma conduta, Então Emmanuel vai dizer: não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Se a pessoa não está fazendo bem nem para ela, como que ela está dando exemplo para o outro? Vocês vejam autores de livro que esse dia eu estava pensando assim. Tem um livro que chama assim, não sei se eu vou falar direito, mas Pai Rico, Filho Rico, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Uma coisa assim. Quer dizer, rico ficou, aí todo mundo falou, agora eu vou comprar esse livro que vai ser bom. Aí você vai ler, peraí. Ele vai ficar rico mesmo, se você compra os livros dele, o conteúdo não tem nada. E você pensa, assim vai ficar rico. Quem escreveu, mas não as pessoas que estão seguindo aquilo. Então a pessoa pratica aquilo que ensina. Essas perguntas a gente tem que fazer para nós, para entendermos quem nós estamos olhando. Respeita a liberdade dos outros, porque o que a gente tem visto, além de não praticar aquilo que ensina, ainda nem respeita a liberdade dos outros. Demonstra responsabilidade sobre aquilo que está falando, sobre o que faz. Incentiva a autonomia ou independência. As pessoas que o escutam ficam dependentes dele ou devem ser autônomos? Se a gente pegar aqui por o Espiritismo fica fazendo com que você seja dependente dele e te dá autonomia. Por que a Igreja Católica rachou? Que ela muda, o protestantismo começa a ganhar força quando se separa da Igreja Católica. Por causa disso, porque quem que podia ler? Se você pegar um livro hoje, vamos pegar aqui, Livro dos Espíritos, todo mundo pode ler o Livro dos Espíritos? Pode. Todo mundo pode comentar o que está aqui dentro? Pode. Todo mundo pode falar sobre? Pode. Vocês estão escutando essa palestra agora, vocês podem contestar o que eu estou falando? Pode. Mas antigamente não podia. Não, até hoje eu acho que assim, se a gente for olhar, porque quando você vai à igreja, quem que pode ler o Evangelho? O padre. Quem que pode falar? O padre. E você não pode falar nada. Você tem que fazer parte daquilo. Mas o protestantismo veio com uma briga por causa disso. Porque Calvino dizia, não, todo mundo pode ler a Bíblia, todo mundo pode comentar a Bíblia. Isso é importante. E aqui também para nós. Você não fica preso a uma dependência do Espiritismo. Você pode ler isso, se você achar, não é isso que é bom para mim, paciência. Vou procurar outra coisa. Mas eu tenho certeza que isso é o que é bom para nós. Por quê? Porque é essa autonomia que nos dá condições de sermos espíritos melhores, de podermos buscar aquilo que nós realmente entendemos que é bom para que a gente possa se melhorar. Então, reconhece os próprios limites, busca servir ou controlar, seus atos produzem paz, equilíbrio e dignidade. Ninguém precisa ser perfeito para ensinar ou ajudar. Nós não somos perfeitos, nós não precisamos ser para ensinar ou ajudar. Mas a verdadeira liderança não cria dependentes, não pode criar. E Kardec fez isso muito bem, não criou dependentes.
ela ajuda as pessoas a pensarem, a amadurecerem e assumirem responsabilidade pela própria vida. O Espiritismo nos dá essa condição. Então, a responsabilidade pessoal, isso que é o importante para nós, né? Por quê? Porque outras pessoas podem, o que elas podem? Elas podem fazer tudo isso para nós. Elas podem nos aconselhar, outras pessoas podem nos ensinar, podem nos apoiar, podem nos consolar, podem nos orientar, podem caminhar conosco, podem até fazer isso que eu estou falando hoje, fazendo uma palestra, falando, né, sobre o prometer, que o Emmanuel nos diz. Pode tudo, né? Todos aqui, nós podemos fazer isso com todos, mas, né, ninguém pode em nosso lugar controlar nossos impulsos. Se eu estou conversando com outro, eu fico esquentadinho e já quero partir para agressão física. Ninguém pode controlar isso, a não ser nós. Ninguém pode controlar eu de ficar xingando o outro. Ninguém pode me controlar de eu pegar uma arma e querer matar outra pessoa. Ninguém vai me controlar com isso. Esse controle é meu. Corrigir nossos hábitos. Ninguém também vai poder mudar os hábitos que a gente tem. Só nós. Ninguém vai poder pedir perdão. Nós cometermos um equívoco com alguém, chegar, me desculpa, eu estava equivocado naquilo que eu falei, eu estava equivocado naquilo que eu fiz. Ninguém vai fazer isso por nós. Ah, fulano foi lá pedir perdão por mim. Não, isso não vale. Cumprir nossos deveres. Então ninguém vai poder cumprir nossos deveres na família, cumprir nossos deveres no trabalho, ninguém vai poder fazer isso por nós. Ninguém vai poder estudar por nós. Ninguém vai poder catar um livro desse aqui, ler e falar para você, ó, é assim. Nem a IA, né? Se você for lá na IA e falar para ela, faz um resumo aí para mim do livro dos Espíritos, do livro dos Médios, ela vai fazer um resumo para você. Só que você não entendeu o que está aqui, pelo resumo que ela te traz. Porque tem várias coisas aqui que é para você ler, para você entender no seu estado evolutivo que você está. Né? Porque nós somos assim, cada um de nós aqui está no estado evolutivo. Não estamos todo mundo igual. Um está um pouco mais, outro está um pouco menos. E é por isso que a gente convive em sociedade. É por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque cada um tem o seu pensamento, vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. Ah, olha isso que ele falou. E assim a gente vai nos melhorando, vamos nos evoluindo. As oportunidades que a gente tem. Ninguém pode em nosso lugar perseverar e ninguém pode escolher o bem, né, por nós. Se a gente não quiser escolher o bem, ninguém vai poder fazer isso por nós. Nós podemos até saber que nós devemos seguir esse caminho, mas ninguém pode fazer por nós. Então a espiritualidade não elimina a responsabilidade individual, né? Pelo contrário, ela amplia a nossa consciência sobre as consequências das escolhas. Então sempre as decisões são nossas. Ela vai nos dar a condição de a gente melhorar, né? Nossa fé, nossa oração, nosso auxílio espiritual, né? Sempre a gente vai ter isso. Mas nós que vamos decidir, né, sobre as consequências da nossa escolha. Então nós podemos pedir ajuda a Deus. Nós estamos passando por um problema de saúde, né? Tudo bem, nós vamos ser assistidos sim, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Eu estou passando por um problema de saúde, que o plano superior me auxilie, mas não vou tomar remédio. O médico fala, você precisa ficar em repouso, não vou ficar em repouso. Não tem jeito, né? Porque tem a parte material, tem a parte espiritual, mas tem a material que é a sua, né? Você fazer as coisas que tem que fazer. Mas nós precisamos utilizar, né, os recursos recebidos. Então, todos os recursos nos são dados, né? Nós queremos libertar de um vício. Senhor, me ajuda a libertar de um vício. Os bons espíritos que me acompanham, me ajudem a libertar de um vício. Tá lá ele ajudando você. Fulano, não faz isso, não fala mal dos outros, para. E você fala, mas não aguento, falou e eu continuo falando mal dos outros. Só me dá uma oportunidade e continuo falando. A gente pode pensar de vários outros vícios aqui, de bebida, né? A gente sempre está pedindo, não podia parar com esse vício, tá? Mas tem que fazer a minha parte. Só eu pedir, não resolve. Então, subir exige trabalho. Só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência e perseverança. Então, por que descer, ele fala, descer é fácil, subir o que é difícil.
Por quê? Porque descer significa a gente continuar seguindo nossos impulsos. Isso é fácil. Eu falo, por exemplo, você tem um impulso de ficar com raiva se a pessoa fala alguma coisa para você que é contrária àquilo que você pensa. Olha como é fácil continuar com isso. Toda hora que a pessoa fala uma coisa para você, você fica com raiva. Isso é fácil, muito fácil. Abandonar os deveres. Eu tenho que trabalhar, mas meu horário lá, eu tenho que chegar, tenho que trabalhar todo dia, mas hoje eu não vou, porque hoje eu não quero ir. Hoje eu vou chegar, mas hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar de braço cruzado. Então, é mais fácil que a gente cumprir as coisas que a gente tem que fazer. Então, desistir diante dos obstáculos. Apareceu um obstáculo na minha frente, pronto. Tá vendo? Nada dá certo na minha vida. Então é melhor eu desistir disso. Porque as coisas sempre a gente vai ter obstáculos a enfrentar. Buscar apenas satisfação imediata. Então sempre isso é mais fácil. Agora subir, escolher equilíbrio quando seria mais fácil reagir. Já falei sobre isso, sobre alguma agressão que você sofre. A rede social hoje é bom para isso, A pessoa fala alguma coisa de você e puxa, Como é que eu vou ter equilíbrio para eu não reagir ao que falou? Ou algo que a pessoa falou que você não gostou? Como é que eu vou ter equilíbrio para reagir para eu não falar isso, Manter a honestidade mesmo sem reconhecimento. Então a gente vê quantas pessoas, a pessoa acha o dinheiro na rua, lá um salário do outro, vai lá e procura até achar de quem que era aquilo lá. E aí a pessoa fala, não entrega o dinheiro não, porque o dinheiro não tem nome. Ninguém vai saber quem que pegou. Não, mas não é isso. É porque a gente tem que desenvolver esse senso de honestidade dentro de nós, mesmo sem reconhecimento. A honestidade, tem uma música do Capitão Inicial que ele diz: quem que é você quando ninguém está te vendo? Isso é difícil. Quem que somos nós quando ninguém está nos vendo? Esse é o verdadeiro eu. Ninguém está me vendo. O que eu posso fazer? O que eu posso pensar? O que eu posso falar? Como é que eu posso agir? Então, continuar estudando diante das dificuldades, Porque eu fico sempre pensando, às vezes os alunos saem daquele Mirassol, vão estudar em Cáceres, sai daqui 5 horas da tarde, volta para cá 2 horas da manhã. Gente, isso é difícil demais. Mas a pessoa persevera, 4 anos fazendo isso, estudando para se formar, para se tornar melhor, para galgar um emprego melhor. Isso é importante. É importante a gente continuar estudando mesmo diante da dificuldade. Trabalhar sem resultados imediatos. Quantas coisas a gente não faz e não consegue ver resultado imediato? Então a gente tem que parar de fazer? Não. É a mesma coisa que no centro espírita. Você trabalha, parece que não vai ter resultado, mas o resultado nosso não é para agora, não é para esse momento, é para o futuro. Quando você faz uma evangelização, você está esperando o quê? Resultado das crianças agora? Não. Você está esperando que sejam adultos melhores. Perdoar sem alimentar ressentimentos. Reconhecer os próprios erros, Isso é subir. Como é difícil para nós isso, Reconhecer nossos próprios erros. Recomeçar depois de uma queda, Também. Então, a transformação verdadeira, ela costuma ser gradual. É que a gente sempre fala, nós não vamos mudar de hoje para amanhã. Nós não vamos mudar de hábito, nós não vamos mudar de comportamento, nós não vamos mudar de hoje para amanhã, mas ele é gradual. Se você começa a pensar nisso, eu vou mudar, e começa a lutar, hoje de novo eu fiz aquilo lá que eu não queria, mas não posso fazer isso, e você vai mudar, com certeza vai. Por quê? Porque seu pensamento está focado nisso, você quer ser pessoa melhor, você quer mudar, você quer trocar os hábitos que você tem. Então, trabalho, paciência e perseverança não são castigos, mas são instrumentos de crescimento. Crescimento moral, crescimento intelectual, crescimento espiritual, de crescimento nosso. Então, subir, ele não ocorre por uma promessa externa, ele ocorre pela repetição consciente de pequenas escolhas que a gente faz. Então, são essas pequenas escolhas que nós falamos, vou mudar e vou mudar. Lá em casa eu falo sempre, a gente até dá risada, porque eu bebia demais. Gostava de beber cerveja muito.
E um dia nós falamos, vamos parar de beber? Sim, vamos parar de beber, sim. Então vamos parar. Não estou recriminando ninguém que bebe não, porque eu não posso nem fazer isso. A gente bebia com força mesmo. Aí eu falo, pô, mas caramba, no outro dia levanta ruim, aí a boca fica cheia de afta, porque eu não podia beber porque não dava afta. Eu passava mal, aí você fala, mas por que eu tenho que ficar um vício desse que só me faz mal? Não traz nada de bom. De vez em quando já começa a beber, você já começa a extrapolar suas conversas, né? Você começa a falar coisa pro outro que quando você está só você não fala, né? Então eu falei, é melhor parar com esse negócio. Aí resolveu, vamos parar de beber, vamos. Foi duro, mas agora você toma cerveja sem álcool, para amenizar. Então, o tesouro oculto nos obstáculos. Aí, Emmanuel vai dizer, aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Então, quando ele diz tesouro oculto nos obstáculos, ele não está nos dizendo, que é para a gente procurar sofrimento, porque às vezes fala, mas quem sofre consegue evoluir mais. Não, você não tem que ficar procurando sofrimento na sua vida. Você não veio aqui para sofrer, ficar procurando coisas para sofrer. Ou considerar toda dor como necessária. Então significa nós entendermos que aproveitar as dificuldades inevitáveis traz em si um convívio pedagógico, que é o tesouro oculto. Então o tesouro oculto para nós é os obstáculos que nós temos à nossa frente, são chances, são condições que nos são dadas para a gente nos melhorarmos, para a gente nos aperfeiçoarmos. Então, por quê? Porque os obstáculos podem nos revelar capacidades que muitas vezes desconhecíamos. Quantas vezes na nossa vida aconteceu coisas que a gente tomou uma iniciativa que nem pensava que era capaz de tomar aquela iniciativa. Hábitos que precisam ser modificados. Então, os hábitos eles surgem justamente onde a nossa rotina estava acomodada ou doente. Tipo, eu quero escapar de um problema. Eu tenho um problema na minha família, eu quero escapar desse problema. Não. Esse obstáculo que você está tendo é um obstáculo de crescimento para você saber como lidar com essa situação. Os obstáculos também, muitas vezes, de reclamação. Acontece alguma coisa na nossa vida, o que a gente faz? Fica só reclamando. Poxa vida, é só comigo. Lá fulano acontece, comigo acontece isso. A gente só fica reclamando sobre o obstáculo que aparece, os hábitos. Imediatismo, a gente querer tudo rápido. Relações que precisam de diálogo. Então, sobre sempre os desentendimento profissional, uma crise familiar, como que a gente lida com isso? São obstáculos que não aparecem para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes, limites que precisam ser respeitados. Muitas vezes a gente está passando por um esgotamento físico, por um esgotamento mental, relacionado ao nosso trabalho, e mesmo assim a gente não para para olhar, um obstáculo desse que a gente está passando, a gente não respeita isso, até a gente se esgotar, e está sendo dado um sinal para nós, em relação à nossa saúde, prioridades que precisam ser organizadas, é um obstáculo financeiro ou material, sobre os nossos valores, quais os valores que a gente tem sobre as coisas materiais, sobre algo que a gente tem, algum obstáculo financeiro que a gente está passando, e valores que ainda não estavam consolidados, muitas vezes, como eu já disse, coisas que a gente acha que a gente já está pronto, mas diante da primeira dificuldade nós nos desesperamos sobre aquilo que nos aparece. Então a dificuldade não garante crescimento automático, de forma alguma. Então não adianta a gente ficar procurando dificuldade em nossa vida, não vai garantir crescimento automático. Nós crescemos quando nós refletimos sobre o problema que a gente está passando, sobre o obstáculo que a gente está passando, quando nós aprendemos e transformamos a nossa conduta, porque se a gente continua a mesma coisa, não resolve, nós vamos ficar patinando. Então, diante de um problema, nós podemos substituir a pergunta: por que isso acontece comigo? E perguntarmos: o que eu posso aprender e fazer diante disso que está acontecendo, diante do obstáculo, diante da dificuldade que está me aparecendo? O que eu posso fazer? Então, quando os outros prometem, as armadilhas das facilidades, a farsa dos servos da corrupção,
Né? Quem promete facilidade muitas vezes está preso aos próprios erros. Né? A armadilha das facilidades é indispensável desconfiar das promessas alheias, né? Que oferecem facilidades, vantagens, o risco do engano. Então, aceitar passivamente essas promessas externas e cair no lobo, né? Cair na lábia das pessoas, né? Uma atitude típica de discípulos descuidados, né? Que buscamos quando nós buscamos atalhos. Então, quando eu prometo, então quando os outros prometem e quando eu prometo, é o meu compromisso real, a aceitação da cruz. Então, quando Emmanuel falava sobre a cruz, então eu segui o exemplo de Jesus. Está aí, várias passagens de Jesus, mas como é que eu lido com esse exemplo que ele me deu, né, no meu dia a dia? O dever do trabalho próprio, né? A nossa promessa interna sobre aquilo que nós queremos modificar em nós, né? A gente acreditar naquilo que a gente pode fazer. E o desenvolvimento particular, né? Que é nós estarmos cumprindo as atividades inerentes, né, a nós, né, que nos cabe, rejeitando o comodismo e investindo no crescimento pessoal através da nossa ação. Então, eu falo, eu estou encerrando, que a gente pode fazer um exercício prático, uma aplicação prática durante essa semana. Então, 3 compromissos. Primeiro, examinar as promessas de facilidade que podemos aceitar sem reflexão. Segundo, identificar uma responsabilidade que estamos transferindo para outra pessoa, né? Que muitas vezes nós ficamos pensando ou culpando alguém mesmo da nossa família ou colega de trabalho de responsabilidade nossas que nós estamos imputando a outros. E a terceira, né, escolher um pequeno esforço diário para nós, para melhorar a nossa área de vida. Por exemplo, controlar uma reação, cumprir um dever adiado, pedir desculpas, retomar o estudo, organizar o tempo ou oferecer ajuda a alguém. Então fica para a gente aplicação para essa semana. E aí, para encerrar, fica para nós a reflexão, né? Que o Evangelho, né, Jesus não nos prometeu, nem nos promete uma vida sem obstáculos, né? Nós vamos ter obstáculos na nossa vida, né? Mas sim nos é oferecido a orientação para os obstáculos que não nos destruam nem nos afastem do bem. Então, mesmo aquilo que a gente acha que estamos sendo muito penalizados, né, nós não podemos abandonar a crença de que Jesus está conosco, né, que se a gente tiver com dificuldade, peguemos o Evangelho, abrimos uma página, fazemos o Evangelho no nosso lar, né, para pedir força, para que a gente possa superar as dificuldades que a gente está passando. Então, sempre o nosso cuidado com aqueles que prometem, né, mas vivem presos à ambição, ao orgulho, ao desejo de controlar. Então, a verdadeira libertação começa no domínio de nós mesmos. Jesus não prometeu facilidades, ele prometeu presença, isso ele nos faz, nos mostra no nosso dia a dia. É a mesma coisa, você está num barco com Jesus em alto mar, está aí a dificuldade, o barco vai dançar, vai poder querer afundar, mas se você está com ele, você sabe que ele é a presença, que ele está aqui para nos auxiliar, ele não veio aqui para nos prejudicar. Muitas vezes, Deus, por que você faz isso comigo? Não. Né? Não é ele faz nada com a gente. Tudo é decorrência do que nós fazemos com nós mesmos. Seja nessa encarnação, seja em encarnação passada. A direção, sempre ele espera que esteja junto com a gente, mas que a gente sempre pegue o leme da nossa vida. Ele está aí para nos apoiar, mas ele não quer que você fique só esperando que ele resolva os seus problemas. Ele quer que você também assuma o leme da sua vida e continue caminhando, né? E vida renovada para quem aceita caminhar. E que nossas palavras não sejam promessas vazias, né? Porque muitas vezes aqui a passagem de Emmanuel diz sobre as promessas que a gente recebe, mas também a gente faz promessas aos outros, né? E que as promessas que a gente faz aos outros não sejam promessas vazias, né? Que elas sejam confirmadas pelo trabalho, pela paciência, pela perseverança, pelo esforço sincero de viver aquilo que ensinamos. Porque isso é o importante, que a gente fale aquilo que a gente faz, que a gente
espere do outro, né, ou passe ao outro, por meio de nossos exemplos, né, as condições para que ele possa nos olhar e ver que as promessas que estamos fazendo não são promessas vazias. Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Já tem um pouco o horário, mas acho que falei um pouco do que eu queria, tá bom? Então posso fazer oração? Posso? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos imaginar uma luz dourada sobre nossas cabeças, e essa luz vai subindo de um a um, para que formemos uma corrente energética que vai levar a todos nós os fluidos medicamentosos que necessitamos para o nosso espírito e para o nosso corpo físico. Que esses fluidos também possam ser estendidos a todos aqueles irmãos que aqui não puderam vir, a todos aqueles irmãos que estão em casa, a todos aqueles que passam por nossos pensamentos agora, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre também contribuirmos com a nossa parte, nos procurando transformarmos moralmente, procurando nos transformarmos intelectualmente e espiritualmente. Mestre amado, ainda somos espíritos imperfeitos, mas estamos aqui neste momento aprendendo um pouco mais sobre as suas palavras, para que possamos nos fortalecermos em nosso espírito e colocarmos em prática os seus ensinamentos. E assim, pedimos que nos auxilie, nos ampare, nos proteja, para que possamos seguir adiante nessa nossa jornada evolutiva. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade, pedimos por todos aqueles que se encontram nas cadeias, nos hospitais, por aqueles que ainda vagam sem te conhecer. Pedimos também por todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram, que possam levar os seus ensinamentos para consigo e continuar a sua jornada evolutiva no plano espiritual. Agradecemos imensamente pela sua proteção, que nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.